O sangue do meu filho escorreu na minha frente e, junto com ele, foi embora minha alma. Tem dia que eu acordo e penso que foi só um pesadelo, que eu ainda vou ouvir ele bater a porta do quarto resmungando de sono, pedindo café, que ele ainda está vivo, que ainda dá tempo. Mas aí o silêncio da casa me lembra que não tem mais ninguém para chamar de mãe aqui dentro. E o café que eu faço nem cheiro tem mais. Eu sou Maria do Socorro, tenho 55 anos e moro há mais de 30 nessa favela no Rio. Subo e desço esse morro desde que o meu filho tinha 3 anos. Vim pra cá fugida da seca, com ele no colo e uma sacola na mão. Era só nós dois. Nunca tive marido. Nunca contei com ninguém. O pai dele sumiu assim que descobriu que eu estava grávida. Covarde. Nem o nome quis deixar. Dei o meu. E dei o que mais pude. O meu tempo, meu corpo cansado, meu afeto mal disfarçado entre um turno e outro de faxina. Criei meu menino sozinha. Era meu tudo. Minha razão de acordar às 4 da manhã e pegar 2 ônibus para limpar banheiro de shopping. Nunca foi fácil, nunca teve moleza. Enquanto as outras mães iam em reunião de escola, eu estava esfregando o chão. Quando ele ficava doente, eu tinha que escolher entre faltar o serviço ou comprar o remédio. Muitas vezes escolhia o remédio e perdia o dia. E no final do mês, faltava. Faltava gás, faltava feijão, faltava dignidade. Mas ele nunca soube. Pelo menos eu tentava esconder. Tentava sorrir mesmo com o rosto sujo de cansaço. A favela sempre foi barulhenta. De dia, criança jogando bola, mulher gritando do portão, funk ecoando das caixas. De noite, era outro som. O estalo seco dos tiros cortando o ar, os helicópteros rodando lá em cima, como abutres esperando a próxima morte. A gente se acostuma. Aprende a abaixar a cabeça, a se esconder no beco certo, a não olhar demais. Aqui, viver é sobreviver todos os dias. Quem mora no asfalto nunca vai entender o que é isso. Meu filho cresceu nesse cenário. Inteligente, sim. Esperto até demais. Gostava de desenhar quando era pequeno. Pegava papel de pão e riscava casa, gente, árvore. Até fez um retrato meu uma vez. "Você é bonita, mãe", ele dizia. E eu ria sem acreditar. Porque eu só me via cansada. Mas ele via outra coisa. Talvez ele visse o amor, sei lá. O problema é que amor não enche barriga. Nem protege contra as garras do mundo. Conforme ele foi crescendo, eu comecei a sentir medo. Medo das más companhias, das ruas apertadas, das esquinas que viravam armadilhas. Ele ia para a escola, mas faltava às vezes. Dizia que estava cansado, que a aula era chata, que ninguém ensinava nada. E eu entendia, mas doía, porque eu sabia que a educação era a única porta que talvez pudesse se abrir para ele. Só que uma porta sozinha não adianta nada se tudo ao redor empurra para trás. Eu lembro que um dia cheguei do trabalho mais cedo, raro, e encontrei ele com uns moleques na porta de casa. Tinha um moto, cordão no pescoço, rindo alto demais. O olhar dele mudou quando me viu. Meio vergonha, meio raiva. Eu tentei conversar, mas ele se fechou. "Tu não entende, mãe. Tu vive no teu mundo." Mas que mundo era o meu? O do pano de chão e do sabão de coco? O mundo de quem se mata para ganhar um salário que some antes do 10º dia do mês. Eu tentava. Dava conselho. Dava carinho. Dava bronca. Dava o que tinha e o que não tinha. Mas não dava tempo. E o tempo, esse sim, foi tirando ele de mim aos poucos. Primeiro foram os sumiços à noite. Depois os olhos fundos, a fala mais dura. Um dia, achei um monte de dinheiro escondido na mochila. Dinheiro demais para quem nunca teve nem lanche na escola. Ele mentiu na minha cara. Eu chorei. Ele saiu. E aquela noite foi a primeira em que eu senti que meu filho estava mesmo escorregando pelos meus dedos. Mas mesmo assim, eu nunca desisti dele. Nunca. Tinha esperança de que era só uma fase. Que ele ia voltar a ser aquele menino que desenhava casa com árvore e dizia que eu era bonita.
que o mundo ainda não tinha levado ele de vez. Mas o mundo aqui não pede licença. Ele invade, arrasta, consome. E quando a gente percebe, já é tarde. Esse foi o começo do fim. Eu ainda não sabia, mas o tempo da gente estava acabando. Desde pequeno, meu filho era cheio de luz. Chamava a atenção onde passava, não por ser barulhento. Era o contrário. Ele era calado, observador, desses que ficam num canto desenhando enquanto todo mundo corre e grita. Tinha um olhar curioso, como se quisesse entender o mundo antes de viver nele. O nome dele era Rafael. Eu mesma escolhi. Queria um nome bonito, forte, com som de anjo. Achava que dava sorte. E talvez tenha dado por um tempo. Rafael nasceu num hospital público lotado, com goteira pingando no chão e berço improvisado. Eu estava sozinha, segurando na beirada da maca e pedindo força a Deus. Quando ele chorou pela primeira vez, foi como se todo o resto desaparecesse. A fome, o medo, a solidão. A partir dali, eu tinha um motivo. Crescer na favela nunca foi fácil, mas com ele por perto, tudo parecia mais suportável. A gente morava num barraco pequeno, um cômodo só, cama de solteiro que virava de casal quando ele tinha pesadelo e vinha se enfiar do meu lado. Tomava banho de bacia com sabão de coco, brincava com tampinha de garrafa e bolinha de gude. Não tinha luxo, mas tinha riso. E riso, quando é verdadeiro, preenche espaço como luz de manhã cedo. Quando fez 5 anos, entrou na creche da comunidade. Lembro que ele voltou no primeiro dia com um desenho torto nas mãos. Era eu e ele, de mãos dadas. Fiz pra você, mãe. Guardei aquele papel dobrado numa caixa de sapato por anos. Foi a primeira vez que me senti vista, sabe? Não só como mulher cansada ou como faxineira, mas como mãe. A mãe do Rafael. A infância dele foi simples. A gente não tinha brinquedo caro, mas ele inventava os próprios. Usava tampa de panela como volante, transformava a laje num campo de futebol. Subia no pé de manga do vizinho com uma habilidade que me deixava meio assustada, meio orgulhosa. Ele ria de tudo, até do barulho da barriga dele quando estava com fome. Tá tocando tambor, mãe. E eu ria junto, mesmo com um nó na garganta. Mas o tempo passa diferente aqui. Criança na favela não tem tempo de ser só criança. Quando vi, ele já estava com 12, começando a criar corpo, voz engrossando, curiosidade crescendo. E com ela vieram os silêncios. Parou de me contar as coisas. Trocava o lápis de cor pelo celular velho que um vizinho deu. Ficava mais tempo na rua. Voltava com os olhos vermelhos, dizendo que era vento. Mas eu sabia. Eu tentava puxar conversa. Filho, como foi a escola? E ele respondia só com um normal. Perguntava se tinha comido, dizia que sim, mas a marmita estava cheia. Comecei a perceber uns trocados no bolso, chinelo novo, boné caro. Coisas que eu sabia que meu salário de R$ 1.450 por mês não podia pagar. Um dia, criei coragem e perguntei de onde estava vindo aquilo tudo. Ele abaixou os olhos e respondeu seco. Tô fazendo uns corre aí, mãe. Relaxa. Relaxa. Como se fosse possível. Como se uma mãe conseguisse descansar sabendo que o filho tá entrando num caminho sem volta. Tentei endurecer, dar bronca, gritar, mas ele só se calava mais. Não adiantava. A verdade é que eu já estava perdendo ele ali. E talvez tenha começado muito antes, quando ele era pequeno e eu não conseguia estar em casa. Quando eu estava limpando o vaso sanitário de shopping e ele ficava com a vizinha ou sozinho vendo TV de tubo até dormir. Eu tentava dar o que podia, mas sempre parecia pouco. A escola também não ajudava. Lotada, sem professor fixo, sem estrutura. Uma vez ele me contou que passou 1 mês sem aula de matemática. 1 mês? Como é que um menino vai sonhar em ser engenheiro, médico, sei lá, se nem aprende a fazer conta? Ele dizia que odiava ir para a aula, que ninguém ali acreditava nele. Nem os professores, nem os colegas. E eu achava que insistir era o certo.
Vai para a escola assim, um dia você vai me agradecer. Ele ria. Um riso triste, quase debochado. Aí começaram os sumiços. Primeiro chegava mais tarde do que devia. Depois passava a noite fora. Dizia que estava com amigos. Eu ligava, mandava mensagem, rodava a comunidade atrás dele. Às vezes voltava com cara de sono, às vezes com o cheiro estranho de pólvora misturado com perfume barato. Um dia voltou com a blusa rasgada, o olho roxo. Disse que era briga. Mas eu já sabia o que era. Pior foi quando uma senhora da igreja me chamou para conversar. Me contou que viu ele com um grupo conhecido da Boca, que estava armado. Eu quis morrer. Agradeci, mas voltei para casa tremendo. Passei a noite toda acordada, olhando para o teto e tentando entender onde foi que eu errei. Mas será que fui eu? Ou será que a culpa é desse mundo que empurra nossos filhos para o buraco? Porque aqui, ou você vira vítima, ou vira vilão. Só que às vezes, até o vilão é vítima também. Vítima da fome, do abandono, da falta de opção. Eu via Rafael escorregar pelos meus dedos e me sentia impotente. Tentei procurar ajuda, tentei levar ele para um projeto social, mas ele não quis. Disse que não era para ele, que ninguém queria saber de projeto quando o dinheiro da Boca pagava tudo em um dia. Fiquei sem chão. Ainda assim, todo dia eu pedia para Deus. Pedia para guardar meu filho, para trazer ele de volta, porque no fundo eu ainda via aquele menino que desenhava casa e árvore. Eu ainda acreditava que era possível puxar ele de volta, mesmo que só pela borda da camisa. Mas o tempo não espera. E o mundo da favela não perdoa. Não sei exatamente quando foi que perdi meu filho. Não teve um dia certo, um momento que eu possa apontar e dizer: aqui ele se foi. Foi aos poucos. Como uma vela apagando devagar até virar só fumaça no escuro. Ele já não dormia em casa direito. Quando vinha, era só para tomar banho, trocar de roupa e sair de novo. Às vezes passava 2 dias fora. Eu mandava mensagem, ligava, chorava para o celular, mas ele não atendia. Quando aparecia, fingia que estava tudo bem. Dizia: tô vivo, né, mãe? E ria. Mas aquele riso não era mais o mesmo. A voz dele mudou. O jeito de andar também. Andava como quem tem que se defender do mundo o tempo todo. Com o ombro alto, o olhar desconfiado, a mão sempre perto da cintura. Eu via. Eu fingia que não via, mas via. Era a arma, uma pistola pequena, escondida por baixo da blusa larga. Deus sabe o quanto aquilo doía em mim. Uma vez eu tive coragem de encostar a mão no bolso da calça dele enquanto ele dormia. Tinha tanto dinheiro que minhas mãos tremeram. Dinheiro dobrado, suado, sujo. Eu chorei ali mesmo, com ele roncando do meu lado. Pensei em jogar tudo fora, em ligar para a polícia, em pedir ajuda na igreja. Mas quem ia me ouvir? Quem ia proteger a gente? Aqui, a gente não confia nem no silêncio. Polícia sobe o morro dando tiro. Traficante manda fechar comércio para luto do dono da Boca. O morador aprende a ficar quieto, a baixar os olhos, fingir que não vê nada. Quem fala demais morre. Quem pergunta também. E eu? Eu estava sozinha. Minha família era ele. E ele estava sumindo. Lembro de uma noite em especial. Era sexta-feira, chovia, o céu parecia pesar em cima da favela. Ele entrou em casa molhado, com o rosto sério. Tinha sangue na blusa. Eu entrei em desespero. Perguntei se era dele. Ele respondeu só: não é meu. Sentou no chão, encostado na parede e ficou em silêncio. Ficou ali por horas, sem dizer nada, olhando para o nada. Eu sentei do lado, abracei ele e ele chorou. Chorou como criança. Mas não me disse por quê. Eu não quis saber. A gente aprende na dor que às vezes é melhor não perguntar. Depois daquele dia, ele mudou mais ainda. Tava frio, distante. Gritava comigo por qualquer coisa. Chegou a empurrar uma cadeira na cozinha num surto de raiva. Pediu desculpa depois, mas eu vi nos olhos dele que alguma coisa tinha quebrado. Talvez fosse ele. Talvez fosse eu.
Talvez fosse o que restava da gente. Tentei falar com a escola, mas ele já tinha largado. Com 15 anos. Disseram que ele sumiu do mapa, que já era mais um caso perdido. Um caso. Meu filho virando estatística. Eu queria gritar, chorar, bater em alguém. Mas tudo o que eu podia fazer era ir trabalhar no dia seguinte. Fingir que estava tudo bem. Sorrir para as madames que sujavam o banheiro do shopping e me olhavam como se eu fosse invisível. A comunidade já sabia. As pessoas cochichavam quando ele passava. Algumas se afastavam. Outras se aproximavam com bajulação, medo ou interesse. Eu ouvia coisas. Rafael é homem de confiança do chefe. Rafael já está carregando carga. Rafael vai ser alguém na boca. Ser alguém. Essa frase me destruía, porque ele sempre foi alguém para mim. Meu menino. Meu filho. Eu continuei tentando. Fiz promessa, acendi vela, levei nome dele para a corrente de oração. Até tentei conversar com um pastor que fazia trabalho social na comunidade. Ele disse que podia tentar falar com Rafael, mas quando se encontraram, Rafael foi direto. Eu tô bem onde eu tô, pastor. Aqui eu tenho respeito. A senhora quer tirar isso de mim? Respeito. Como é que um menino de 15 anos acredita que respeito se compra com medo e pistola? Eu quis abraçar ele ali mesmo e dizer que respeito era outra coisa. Mas ele já não me ouvia mais. E aí veio a ameaça. A primeira vez que ele me contou, eu gelei. Disse que tinha briga entre facções, que estavam marcando o território, que andavam falando o nome dele por aí, que ele estava jurado. Eu pedi, implorei, supliquei para ele sair da favela, ir para casa de um parente, para onde fosse. Ele disse que não. Se eu sair, mãe, eu volto com um tiro nas costas. Ele começou a andar mais armado, a dormir fora, a ficar mais paranoico. Já não comia direito. Só fumava, bebia energético, vivia no limite. E eu ali, assistindo meu filho se transformar em alguém que eu não reconhecia. Vendo ele se apagar. E sem poder fazer nada. Um dia cheguei em casa e ele estava sentado no sofá com a mão na cabeça. Disse que se tivesse outra chance, faria tudo diferente. Que estava cansado. Eu segurei as mãos dele, chorei, disse que ainda dava tempo, que a gente podia sair dali, começar do zero, recomeçar a vida. Ele me olhou com aquele olhar de menino que desenhava a casa no papel de pão. E por um instante, eu acreditei. Mas foi só um instante, porque o telefone tocou no dia seguinte. Um recado seco, direto. Seu filho tá marcado. Manda ele sumir. A gente tentou. Ele ficou 2 dias fora, escondido na casa de um conhecido em outra favela. Mas ele não aguentou. Disse que não ia viver como rato. Voltou. E eu soube, naquele momento, que meu filho não ia envelhecer. Eu sabia. Mãe sente. Mãe sabe. O fim estava chegando. Aquele dia começou diferente. Tinha uma inquietação no ar, uma coisa estranha que eu não sabia explicar. Acordei antes do despertador, às 4 da manhã, com o coração apertado, como se algo estivesse para acontecer. O céu estava pesado, sem estrela, e o silêncio da madrugada parecia mais fundo que o normal. Era como se a favela tivesse prendido a respiração. Rafael tinha dormido em casa naquela noite. Coisa rara nos últimos tempos. Quando cheguei do trabalho no dia anterior, ele já estava lá, deitado no sofá, com a TV ligada num volume baixo, sem prestar atenção em nada. Eu entrei devagar, tirei o sapato, e ele olhou para mim com um olhar que misturava cansaço e culpa. Não disse nada. Só levantou e me deu um beijo na testa. Fazia tempo que ele não fazia isso. Fica em casa hoje, filho, eu pedi. Não sai. Fica comigo. Ele respirou fundo e disse: Hoje não, mãe. Hoje eu tenho que resolver umas paradas. Mas que parada, Rafael? Nada vale sua vida, meu filho. Ele só me olhou, com aquele mesmo olhar de menino que um dia me chamava de bonita, e respondeu: Eu te amo, mãe. E saiu. O dia passou lento. No trabalho, meu corpo estava ali,
Mas minha cabeça não. Cada barulho mais alto me fazia pular da cadeira. Cada notificação no celular me dava calafrio. A gerente até perguntou se eu estava bem. Eu menti. Disse que era só cansaço. Como se fosse possível explicar o peso de carregar um medo que não te larga nunca. Voltei para casa por volta das 6 da tarde. O sol já tinha ido embora e a favela estava com aquele cheiro de chuva e pólvora que a gente conhece bem demais. No beco perto de casa, vi umas crianças correndo, rindo. E por um segundo, pensei no Rafael pequeno, jogando bola com chinelo no pé, rindo alto, sem saber de nada do que o mundo tinha para tirar dele. Foi quando escutei os tiros. 3. Secos. Rápidos. Muito perto. Meu coração parou. Corri. Corri feito louca, tropeçando nas pedras, nos buracos, nos gritos. A vizinhança já estava se escondendo, as portas se fechando, o medo tomando conta. Mas eu fui. Eu fui, porque mãe não pensa. Mãe sente. E quando dobrei a esquina da viela, eu vi. Meu filho estava no chão. O corpo dele caído, o rosto virado para o lado, a camisa encharcada de sangue. Os olhos ainda abertos. Eu gritei. Gritei tanto que minha voz rasgou. Me joguei no chão. Abracei ele. Segurei a cabeça dele no colo como se pudesse trazer ele de volta. Não, meu filho, não. Por favor, não. Deus não leva ele. Mas ele já tinha ido. Os vizinhos apareceram. Um ou outro tentou me tirar dali, mas eu não saía. Eu não largava. Eu não aceitava. Foi os do outro morro, alguém sussurrou. Tava jurado. Ali, no chão sujo da favela, com meu filho morto nos braços, eu morri também. Não de corpo, mas de alma. Porque a dor de perder um filho é dor que não tem nome. É dor que rasga o peito e queima por dentro. É um buraco que nunca mais fecha. A polícia só chegou 1 hora depois. Vieram sem pressa. Um deles até mascava chiclete. Fizeram perguntas frias, olharam o corpo com indiferença, como quem já está acostumado. Mais um, ouvi dizerem. Mais um. Não era mais um. Era o meu. Era o Rafael. Meu menino. Meu único. Meu tudo. Levaram o corpo num saco preto. Eu fui atrás, sem saber como andar, sem saber como respirar. No IML, me fizeram assinar papel como se aquilo fosse normal. Como se eu tivesse indo buscar uma encomenda. Assinei com a mão tremendo. E com os olhos secos, porque já não tinha mais lágrima para cair. O velório foi simples. Caixão lacrado. Uma sala fria, cadeiras de plástico e um silêncio pesado. Vieram algumas vizinhas, um primo distante, uns colegas de infância que ainda não tinham sido presos ou mortos. Ninguém do Estado. Ninguém para oferecer ajuda. Ninguém para pedir desculpa. Eu sentei ao lado do caixão e fiquei olhando para a madeira, como se fosse ver ele abrir os olhos, mas não abriu. Na favela, o luto é silencioso. A gente chora escondido. Fala baixo. Entra mudo e sai calado. Porque aqui, dor demais vira alvo. Fraqueza vira problema. E o medo mora em cada esquina. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Tudo fazia silêncio. O rádio desligado, o ventilador quebrado, até os cachorros calados. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha ninguém batendo a porta, ninguém perguntando: cadê o Rafael? Porque o Rafael não existia mais. Só existia o vazio. E eu. E a culpa. Porque sim, mesmo sabendo que a culpa não era minha, que eu fiz o que pude, que lutei com as armas que tive, ainda assim, uma parte de mim se culpa. Talvez se eu tivesse ficado mais em casa. Talvez se eu tivesse ganhado mais. Talvez se ele tivesse nascido em outro CEP. Talvez. Mas o talvez não traz ninguém de volta. E tudo que me resta agora é lembrar do sorriso torto. 2 desenhos. Da vez que ele me disse: "Você é bonita, mãe." Hoje não tem quem me diga isso. Tem gente que diz que o tempo cura tudo, que com os dias passando, a dor diminui. Mentira, a dor não diminui. Ela muda de forma. No começo era grito. Agora é silêncio.
mas continua aqui, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Depois que o Rafael morreu, muita coisa mudou. E, ao mesmo tempo, nada mudou. A favela continua a mesma. Barulho de tiro à noite, sirene distante, criança brincando de polícia e ladrão. A rua onde ele caiu já foi lavada pela chuva. O sangue sumiu, mas eu ainda vejo. Ainda sinto o cheiro. Voltei a trabalhar uma semana depois do enterro, porque aqui a vida não espera a gente enterrar os mortos. A patroa nem perguntou direito o que tinha acontecido. Só disse: "Que pena, viu? Mas precisamos de você segunda-feira." E eu fui. Porque precisava do dinheiro, porque não tinha mais ninguém, porque a comida não aparece sozinha na mesa, mesmo que não haja mais ninguém para dividir. No ônibus, as pessoas seguem suas rotinas. Falam de novela, de promoção no mercado, do preço da passagem. E eu lá, com meu uniforme dobrado no colo, com o rosto virado para a janela, tentando não desabar. Às vezes penso em levantar e gritar: "Meu filho foi assassinado, ele só tinha 16 anos, ele sonhava em ser alguém." Mas ninguém quer ouvir essas coisas. Não combina com o ritmo da cidade. O Rafael não morreu por escolha. Ele morreu porque nasceu num lugar onde a vida vale pouco. Morreu porque não teve escola boa. Morreu porque eu, mesmo tentando o melhor, não conseguia estar com ele. Morreu porque o Estado só aparece aqui com fuzil na mão. Morreu porque alguém apertou um gatilho, mas foi a sociedade inteira que carregou a arma. É duro dizer isso, mas meu filho não foi exceção. Aqui, toda mãe conhece alguém que perdeu um filho. Toda mãe carrega luto no bolso. Às vezes, mais de um. Tem mulher que enterrou 3, 4. O choro das mães da favela é um rio que nunca seca. Só muda de nome, de CEP, de caixão. Eu não sou estudada, mas aprendi na dor a entender o que chamam de desigualdade. Ela mora aqui do nosso lado. Não é teoria. É o ônibus lotado às 5 da manhã. É a escola sem professor. É o hospital que manda você voltar outro dia. É o garoto preto de chinelo sendo revistado enquanto o playboy branco passa com a mochila cheia. É eu ganhando um salário mínimo para limpar privada, enquanto os donos do shopping nem sabem meu nome. Eles chamam a gente de comunidade, mas tratam a gente como bicho. Só lembram que existimos na eleição ou quando tem alguma tragédia. A televisão vem, filma, entrevista, depois vai embora. E a gente fica aqui convivendo com o vazio. Outro dia, uma repórter me ligou. Queria contar a história emocionante da mãe do menino morto. Eu desliguei. Porque minha dor não é entretenimento. Não quero virar matéria de domingo. Quero justiça. Quero mudança. Quero que nenhuma mãe sinta o que eu senti. Mas é difícil ter esperança quando tudo repete. A mesma viela onde meu filho caiu, agora tem outro menino vendendo droga. Mais novo que ele. 10, talvez 11 anos. Passa correndo com o radinho no bolso e o olhar já desconfiado. Às vezes me vê e abaixa a cabeça. Talvez reconheça a dor nos meus olhos. Ou talvez nem se importe. Porque aqui, a infância termina cedo. Muito cedo. Tem dias que penso em ir embora. Sair daqui, começar de novo. Mas para onde eu vou? O mundo inteiro olha pra gente como se fôssemos o problema. A favela não é o problema. A favela é o sintoma. O problema está em cima, nas decisões que nunca nos incluem, nas políticas que nunca nos protegem. Eu continuo acordando cedo, continuo pegando ônibus, continuo limpando o banheiro e fingindo que não escuto os comentários sujos de alguns homens. Continuo comendo o que dá, pagando conta em atraso, dividindo o gás com a vizinha. Continuo viva. Mas viver mesmo. Viver como antes. Isso eu não sei mais. O quarto do Rafael tá do mesmo jeito. Eu não mexi em nada. A blusa pendurada na cadeira, o tênis embaixo da cama, o desenho antigo colado na parede, já amarelado, onde ele escreveu com canetinha: "Eu e minha mãe. Eu amo ela." Às vezes entro lá só para sentir o cheiro. Ainda tem um pouco dele no travesseiro. Me deito e fecho os olhos fingindo que ele vai entrar pela porta a qualquer momento.
que isso tudo foi só um pesadelo, que a vida ainda tem conserto. Talvez eu continue vivendo só por isso, por esse cheiro, por esse desenho, por essa lembrança. Ou talvez eu continue por todas as outras mães que ainda têm seus filhos, para que elas não precisem passar pelo que eu passei. Para que um dia, algum dia, a gente não precise mais enterrar nossas crianças antes da hora. E se hoje eu falo, é porque preciso, porque não posso mais calar, porque o silêncio matou o Rafael e continua matando tantos outros. Se alguém estiver ouvindo, saiba. Meu filho não era bandido. Ele era um menino. Ele era meu. E tudo o que ele queria era viver.